Olá, estamos aqui para mais uma aula do Seminário Pequenos Teólogos. Eu sou a missionária Lorena Ferreira, coordenadora do curso Pequenos Teólogos aqui no Ministério Fama. E estou muito feliz por ter os nossos pastores, pastora Pinaí, pastora Meire, que sempre está nos apoiando aí nesse trabalho. Uma liderança que recebe do Senhor os projetos e repassa, para todos os colaboradores para estar aí desempenhando esse trabalho de estar levando para você um pouco mais de conhecimento e suporte através das nossas videoaulas. E hoje nós vamos estar falando sobre o segundo livro de Samuel. Nós estamos estudando os livros históricos e na aula passada vocês aprenderam sobre a estrutura do primeiro livro de Samuel e hoje nós vamos estar falando sobre a estrutura do livro de segundo Samuel. E tudo em relação a esse livro, autor, data, conteúdo, tema e tudo que é tratado nesse livro. E nós vamos começar aqui. O material que nós usamos, ele sempre traz ali logo no início, depois que você faz ali o acolhimento das crianças ali, com louvor, com oração, nós vamos então passar para o versículo de memorização. Eu quero pontuar com você, professor, líder, coordenador, como sugestão de orientação, quando o versículo for um pouco mais extenso, um pouco maior, que você divide esse versículo em duas partes. Você pode estar usando a parte A ou a parte B do versículo de acordo com ali o desenvolvimento da faixa etária de seus alunos. Porque as crianças menores, elas não vão conseguir memorizar todo o versículo se ele for muito grande. E outra dica que eu quero deixar para você a respeito desse momento da memorização do versículo é que você pode usar visuais que estejam ali descritos no versículo. Por exemplo, esse versículo de hoje que está em 2 Samuel, capítulo 22, verso 31, ele diz assim, este é o Deus cujo caminho é perfeito. Você pode usar só essa primeira fase para as crianças menores, e pode trazer ali um visual de caminho, Jesus no caminho com as crianças. Eu acho que isso ajuda muito na memorização dos menores. Para os maiores é tranquilo, a gente pode usar ali um método de repetição que vai ser bênção. Então, completando o nosso versículo, ele continua. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Está em 2 Samuel, capítulo 22, verso 31. Então, todas as nossas aulas nós começamos com essa liturgia certinha aí e o reforço da memorização do versículo. O livro de 2 Samuel, ele vai trazer como tema a história do rei Davi. É muito bom quando a gente chega um nível das nossas aulas, onde o personagem, ele é um personagem conhecido, que a gente já conhece a maior parte da história dele. E o livro de Samuel, ele vai tratar especificamente do reinado do rei Davi. No primeiro Samuel, foi tratado ali, foi mostrada a história do rei Saul e o começo, mostra a família de Davi, como que Davi foi ungido, ali pelo profeta Samuel, como que ele chegou, faz toda aquela apresentação de como que Davi chegou ali e conheceu o rei Saul e toda a família e todo o contexto da história de Israel. Já no segundo livro de Samuel, vamos aprender basicamente a história de Davi, E o livro ele vai tratar de todas as situações em relação a Davi. E o lindo da Bíblia, o interessante da Bíblia Sagrada, é que ela traz para nós os erros e os acertos dos personagens. E isso é fabuloso, é fantástico, é a misericórdia de Deus. Já dizia o sábio. A pessoa inteligente, ela aprende com seus erros, Mas a pessoa sábia, ela aprende com os erros dos outros. Então, as escrituras sagradas, ela faz questão de mostrar, de pontuar o que deu certo e o que deu errado, mostrando para nós
como diz o provérbio antigo, o caminho das pedras, né? Sobre a autoria do livro de 2 Samuel, não é muito claro quem são os autores, mas a tradição diz que provavelmente, né, pode ter sido Natan ou Gade. E o livro de Samuel, assim como outros livros da Bíblia, como 1º e 2º Reis, no original, antes da tradução da Septuaginta, ele era um único livro. Por que então que foi dividido? Quando a Septuaginta foi traduzida, né, para a língua grega, ele foi dividido porque ele era um rolo muito grande. Então, nesse ponto aqui, você pode, então, trazer à memória das crianças aquilo que já foi estudado lá no nosso primeiro módulo, na Introdução Bíblica, aonde explica a origem da Bíblia, como que ela foi escrita, o material que era escrito, né, ali os papiros, os pergaminhos, depois em couro, né? E quando a Septuaginta chegou para fazer essa tradução para o grego, o rolo do livro de Samuel ele era muito grande. Então a acomodação era complicada de acomodar ele. Então foi dividida em 1ª e 2ª Samuel, e essa regra segue também para os outros livros, igual o de Reis, por exemplo, de Crônicas, né? E a história toda é a história de Saul, né, que está ali, que está no livro de 2ª Reis. Ela vai ter um período mais ou menos, aliás, de 1ª Reis, ela vai ter mais ou menos um período de 37 anos, né? Sobre o conteúdo, o livro ele vai revelar a profunda fé de Davi, né? Ele mostra a conduta de Davi diante dos embates que ele enfrentava na época. E como líder, Davi ele foi capaz de conquistar não só o coração do Senhor, o nosso Deus, mas também a lealdade do povo. Mesmo ele tendo cometido muitos pecados, nós vamos ver que Davi, ele alcança o favor das pessoas, ele alcança o coração das pessoas, porque Davi, ele tinha algo que todos nós devemos ter, ele tinha a presença de Deus. E aí, para entender melhor sobre isso, nós vamos falar um pouquinho sobre Saul. Qual que é a diferença que você deve mostrar para as crianças? Porque a nossa preocupação em relação à teologia infantil é trazer para as crianças a aplicação espiritual do conteúdo teológico, das histórias bíblicas. Porque, pensa assim, a criança ela conhece, a gente conhece as histórias, conhecer as histórias não é o suficiente para esse tempo, para a nossa vida. O importante é necessário, não só importante, mas necessário, que nós como professores consigamos passar para as crianças, para quem está nos ouvindo, a aplicação espiritual da história. Então você pensa assim, mas Saul, ele cometeu muitos erros, com certeza, como rei, como pessoa, ele cometeu muitos erros. Mas se formos fazer um paralelo entre a conduta de Saul e a conduta de Davi em vários aspectos, numa primeira análise, uma análise superficial, nós vamos acabar na nossa humanidade julgando que Davi ele cometeu mais erros e mais pecados, e até pecados mais terríveis do que o rei Saul. Mas Saul, ele não... Quando a gente enfatiza muito aquela parte lá da guerra dele com os amalequitas, onde o Senhor usa Samuel e fala com Saul a respeito de destruir tudo dos amalequitas, né? Matar tudo, todo ser vivente ali dos amalequitas. E o que Saul faz? Saul, ele salva os melhores bois, né? Ele salva o rei, deixa o rei vivo, e isso indignou profundamente o Senhor. E nesse momento acontece ali o ponto alto da história de Saul, aonde Deus realmente retira de Saul seu espírito, e um espírito mau toma conta da vida de Saul. Porém, Saul ele já vinha pecando, né? Desde lá de quando ele foi constituído rei contra o Senhor. De que forma que Saul estava pecando? Saul ele não vigiava na forma correta de adoração, ele não vigiava na forma correta de obediência.
Quando a gente olha para os livros históricos, né, e voltando um pouquinho mais atrás, né, para o livro de Juízes, toda a construção da história de Israel, desde lá do deserto, né, quando o povo entra no deserto, começa aquela caminhada ali de 40 anos, nós podemos observar a insistência dos líderes levantados por Deus para que o povo obedeça ao Senhor. Então, a palavra de regra, de fé, hoje, é obediência. Mas não é uma obediência por obrigação, é uma obediência de alma, de coração, com honra, né? E é isso que nós precisamos passar para as nossas crianças, esse comprometimento, nessa fidelidade de honra, de amor. Eu vou obedecer porque eu entendo o valor da obediência. E Saul, ele não compreendia isso, então ele fazia tudo mais ou menos. Teve uma situação em que ele foi para uma batalha, e nessa batalha ele proclama um jejum, não avisa ninguém, e nesse jejum ele fala para o Senhor que aquele que comer seria morto, inclusive até o seu filho, né? Jonatas, que era um guerreiro valente, de valor, né, uma pessoa importante ali da linhagem de Saul. E Jonatas, sem saber, ele entra na mata e come mel. Então vira toda uma situação ali e isso demonstra para nós a falta de zelo de Saul. Saul, ele era um líder, ele foi um rei que ele não tinha zelo com os mandamentos do Senhor, ele não tinha zelo com a forma que Deus tinha ditado na adoração. E era também costume dos líderes, dos sacerdotes ali, de erguer altares para o Senhor. Então Saul, ele não tinha esse zelo, ele não tinha esse cuidado de erguer o altar da maneira certa, né? Ele oferecia sacrifício quando não era para oferecer, ele avançava quando era para esperar. Então você entende, você professor, você líder, que quando nós estamos ensinando conteúdo teológico para as nossas crianças, nós temos a oportunidade de passar para quem está nos ouvindo que o importante é aplicar a parte espiritual. Então, Saul, ele não tinha essa conduta, ele não vigiava no sentido de fazer as coisas do jeito que tinha que ser, né? Então, assim, a regra é, Deus ditou, escreveu a linha, Saul tinha que cortar em cima, né? Era o certo de Saul fazer, mas Saul não tinha essa conduta, ele não tinha esse coração rendido em obediência. E esse é o grande ponto da questão. É a grande diferença entre Saul e Davi. Porque Davi, ele cometeu muitos pecados, porém ele fez um bom uso desses erros. Ah, mas como assim, né? Então vamos pensar aqui. O Saul, quando ele cometia pecados, ele não tinha arrependimento no coração dele, não tinha arrependimento sincero no coração dele, enquanto que Davi tinha. Davi tinha, ele gerava o pecado, a dor do pecado que era gerado no coração de Davi, fazia com que Davi se humilhasse na presença do Senhor, né? E o que nós aprendemos na palavra do Senhor? Que Deus, ele perdoa. Então nós sabemos que aonde há multidões de pecado, a graça do Senhor superabundou, né? E mesmo Davi, na época, não tem esse conhecimento, mas ele tinha a consciência, o espírito que estava em Davi comunicava que se ele se humilhasse, reconhecesse que o pecado dele diante de Deus, ele iria encontrar graça e misericórdia em Deus. Uma conduta que Davi não tinha, né? Então, a palavra do Senhor também, em 2 Samuel, fala assim que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos entender isso. O que é ser uma pessoa segundo o coração de Deus, né? Todos nós podemos ser uma pessoa segundo o coração de Deus e devemos ser. Não só as crianças, mas todos que confessam o Senhor como seu único, suficiente Salvador, nós devemos ser pessoas segundo o coração de Deus. Mas o que é isso? É ter um coração sincero. O que é o coração? É a nossa mente, a nossa alma, os nossos pensamentos rendidos a Deus, né? Rendidos a Deus. É você se posicionar com uma conduta que adore o Senhor, não importa a circunstância. Eu gosto muito de usar
o QJF. O QJF? O que quer dizer essa sigla? O que Jesus faria? Então, diante de situações, não importa a situação, se é uma situação de alegria, se é uma situação de tristeza, se é um enfrentamento, se é uma afronta, se é um deserto, se é um vale, não importa, né? O que Jesus faria? Porque Jesus, ele é o nosso ponto de equilíbrio. Jesus, ele é o nosso governo. Jesus, ele vê à frente, né? Ele conhece aquilo que nós não conhecemos, né? Ele sabe o que nós não sabemos, ele conhece o futuro. Então, o QJF é a nossa regra, é a minha regra de fé, minha regra de conduta diária. O que Jesus faria, né? Então, imagino que Davi era mais ou menos assim. O que Jesus faria? O que Deus faria? O que Deus quer de mim nessa situação? E durante toda a construção da história de Davi, nós vamos observar um outro ponto muito importante que deve ser assim, ressaltado durante as ministrações das aulas. Nós vamos ver que Saul, depois que entendeu que Davi era o seu próximo sucessor, e ali já com o espírito mau, né, que tinha tomado conta de Saul, um espírito de descontentamento, de medo, de inveja, né, que tinha tomado conta de Saul, e eu quero até abrir uma aspas aqui para você, que ainda assim é a misericórdia do Senhor. Porque muitos não entendem, né? Fala, e Deus retirou o seu espírito de Saul e Deus enviou um espírito mau sobre a vida de Saul que o atormentava, né? Está escrito lá dessa forma. Então, como assim, né? Como assim Deus envia o espírito mau? Mas o que acontece? Quando Deus permite Saul entrar nesse estado de desespero, de medo, de inveja, de insegurança, né? De falta de paz, isso é a misericórdia de Deus. O que o Senhor esperava de Saul quando essa situação aconteceu com ele? Deus esperava que Saul se arrependesse. Por isso que Davi, ele fez um bom uso dos seus pecados. Ah, mas tem como a gente fazer bom uso de pecado? Tem, porque a nossa conduta humana, ela nos faz pecar. Isso é natural, nós somos pecaminosos, todos nós. O que nos purifica é o sangue carmesim de Jesus. O que nos purifica é a presença de Deus que nos purifica. Mas enquanto nós estamos no pecado, nós temos que usar esse pecado para agradar o Senhor em arrependimento. Né? Foi exatamente o que Saul não fez. Saul preferiu alimentar aquele leão devorador, né, que estava dentro dele, consumindo ele de inveja, de medo, né, de insegurança, e começou então a perseguir Davi. E nós temos relatos de pelo menos 2 vezes Davi na presença dele e ele pegar uma lança e tentar matar Davi com essa lança ali, lançando a lança contra o corpo de Davi ali, pressionando Davi contra a parede. E não foi só isso as situações, ele armou muitas situações, prometeu as filhas dele em casamento, a primeira filha ele prometeu em casamento, depois não deu em casamento, depois prometeu Mical, aí Mical casa com Davi, descobre os planos do pai de matar Davi, conta para Davi, tudo providência de Deus, e Davi começa a fugir, né? E por muitas situações, Davi teve a oportunidade de matar Saul, só que Davi não fez. Por que Davi não fez isso? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. O que é ser segundo o coração de Deus? É ter um desejo sincero de obedecer ao Senhor. Sincero. E nesse contexto, Davi entendia que Saul era o rei ungido de Deus. Então não estava nas mãos dele matar Saul. Saul não era responsabilidade dele. Então essa é a parte assim, que mais me encanta na história de Davi. Uma certa feita, Saul entra numa caverna, as crianças adoram essa parte porque mexe, né, com a curiosidade deles. Saul entra numa caverna para fazer suas necessidades fisiológicas e quem está lá dentro? Davi, o general dele. Então Davi teve uma oportunidade ali, ele vai ali, corta um pedaço da capa de Saul para provar para Saul que ele poderia ter matado ele naquela circunstância, mas não matou. Ele escolheu não matar, ele escolheu obedecer o Senhor, ele escolheu honrar
mesmo que Saul estivesse ali querendo matá-lo. E não foi só nessa situação que Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele teve outra oportunidade também enquanto Saul dormia, perseguindo ele. Saul dormia e Davi vai ali, pega, né, a espada, a lança, a arma de Saul e o jarro de água dele, né? E no outro dia ele fala, olha, eu tive a oportunidade de novo de matar o Senhor, mas eu não fiz. E apesar de Saul ter um breve momento ali de arrependimento ali, deixar Davi ir, mas o coração de Saul era um coração endurecido, tomado pela raiva, tomado pela inveja e por insegurança e medo. Enquanto que Davi não, Davi tinha um coração sincero de fazer justiça, de obedecer o Senhor da forma correta, do jeito certo, né? Então, o que aprendemos com a história de Davi? Primeiro, nós aprendemos que se nós desviarmos os olhos de Jesus, os olhos de Deus, nós vamos cair, nós vamos pecar. O que quer dizer isso, desviar os olhos? A gente enfraquecer na oração, na leitura, no jejum, na leitura da palavra e no jejum. Porque quando nós estamos em oração, quando nós estamos buscando a palavra do Senhor, lendo, colocando ela em prática, nós estamos ali o tempo todo, né, conectados com Deus. Eu gosto muito dessa palavra conectado, por quê? Porque é uma linguagem nossa hoje, uma linguagem que todas as crianças vão entender. Então, se você está conectado, você está o quê? Em sintonia, você está ligado o tempo todo. Desconectou, tirou da tomada, tirou o plug da tomada, então desconectou. E nós precisamos estar conectados com o Senhor, com os olhos firmes no Senhor para não cair. O que aprendemos ainda com a história de Davi, né? As escrituras não escondem erros. Por quê? Porque nós podemos aprender com os erros. A história de Saul, por exemplo, nos ensina que nós não devemos alimentar a inveja, né? E isso é muito bom, essa história, para a gente ensinar para as crianças regras de convivência. Regras de convivência em casa, com o pai, com a mãe, né? Com os familiares, com os vizinhos e com os colegas. Eu que sou mãe, né, de criança e adolescente, é raro um dia que eu não tenho que administrar uma situação de convivência, de relacionamento, né? Então, quando se tem um conhecimento bom das escrituras sagradas, a gente usa as histórias para explicar para eles, né? Fala, olha, você quer ser como Davi ou como Saul, né? Saul, ele alimentava muita inveja no coração dele, ele perseguia Davi, e quando a pessoa ela tem essa conduta de alimentar uma situação que não agrada a Deus, todo o corpo dela vai sofrer, né? Vai sofrer espiritualmente, vai sofrer fisicamente, vai fazer outras pessoas também sofrerem, certo? Então é muito importante a gente usar as escrituras sagradas para dar base nos nossos ensinamentos. Terceiro, que a graça de Deus pode perdoar pecados se houver um verdadeiro arrependimento. Esse verdadeiro arrependimento é aquele que constrange a nossa alma, porque Deus sonda e conhece os nossos caminhos. Não adianta a nossa boca falar uma coisa e a gente fazer outra, né? Não adianta a gente confessar com a nossa boca e o nosso coração, que são os nossos pensamentos, está longe de Deus, longe do alcance de Deus, né? E, por último, que tudo que o homem plantar, isso ele colherá. E aí aqui a gente aprende realmente com as histórias de Davi, porque mesmo Davi alcançando misericórdia de Deus, mesmo o Senhor perdoando os pecados de Davi, ainda assim ele colheu de toda a semente que ele plantou, né? E quando nós observamos aqui algumas situações para explicar essa questão da colheita, nós vamos observar que quando Davi adultera e se casa com muitas mulheres, que não é uma recomendação de Deus, né? Nunca foi. Deus tolerou isso, né? Ali no Antigo Testamento, mas quando Jesus chega, Jesus fala assim, que até o ato da pessoa desejar outra que não é para ela, é um tipo de cobiça e ele já adulterou na mente, reforçando de que Deus não apoia bigamia, ele não apoia esses casamentos modernos que a gente tem hoje, né? O Senhor, ele instituiu o casamento, homem e uma mulher,
uma mulher e um homem, né? Então não tem esse negócio de casamento aí com duas mulheres, igual aconteceu o caso de Eucana, né? E várias histórias da Bíblia traz aí situações em que um homem é casado com uma ou duas mulheres, e é o caso de Davi, né? Ele fez muitas alianças políticas, ele teve muitas concubinas, casou com muitas mulheres, e com mulheres que não eram do povo de Deus e que trouxe costumes errados para o meio do povo de Israel, e teve graves consequências por causa disso. O que é isso? Semente plantada, né? E resumindo aqui o livro de 2 Samuel, nós vamos ver lá também que Davi, ele chora por Saul e por Jonatas. Só relembrando que Saul e Jonatas, eles morrem em batalha, né? E quando Davi fica sabendo que eles morreram, Davi era muito amigo de Jonatas. Eu acho lindo a história da aliança de Jonatas e Davi, porque Jonatas, mesmo sendo o herdeiro direto do trono, mesmo ele tendo direito ao trono, que ele era filho de Saul, ele reconhece a vontade de Deus para aquele povo. Ele reconhece que a vontade de Deus era que Davi fosse rei e não ele. E ele firma ali uma aliança de amizade, né, entre ele e Davi. Davi compreende também que a amizade era sincera, e então Davi fica muito triste pela morte de Jonatas, né? E também pela morte de Saul, porque Davi, ele tinha um amor honroso por Saul. Independente da situação que Saul estava, né, de decadência espiritual e de perseguição, Davi, ele entendia que Saul era um ungido de Deus e que ele deveria amar ele só por esse motivo, né? E por isso Deus amou muito Davi, muito, porque Davi realmente tinha um coração rendido a Deus. Davi é reconhecido como rei de Judá, né? Davi derrota os filisteus e traz a arca de volta para Jerusalém. Aqui também eu quero fazer uma pausa na história de Davi, porque aqui Davi, ele comete um grave erro também, que resulta na morte de Uzá, né? Porque a arca, ela estava já há 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab, e a arca da aliança, que era a presença do Senhor, apesar de estar na casa de Abinadab por 20 anos, a arca ali não trouxe nenhum benefício para aquela casa. Por quê? Porque Abinadab também não estava com o coração, ele não estava em obediência. Ele não estava com o coração rendido a Deus, ele não queria entender o propósito da arca. E resumindo a história, Davi, ele erra ao transportar a arca, né? Ele coloca a arca num carro com 2 bois, e no trajeto esses bois tropeçam, né? E Uzá está indo ali próximo da arca, e a arca balança em cima da carroça, né? Vamos usar essa expressão carroça, porque todo mundo vai saber, né, o nosso contexto. E quando ele toca na arca, Deus fulmina Uzá e mata Uzá. Davi fica muito triste, nossa, ele fica triste demais, porque ele achou aquilo ali que foi um exagero de Deus. Mas o que Davi entendeu depois é que ele não, assim como Saul lá no passado, né, ele não observou a forma correta de carregar a presença de Deus. E aqui eu paro um pouco assim, vejo como Deus é perfeito e Ele é maravilhoso, porque tem uma forma correta da gente carregar a presença do Senhor, né? E que forma correta é essa, missionária Lorena, né? Como que eu explico isso para as crianças? Você vai explicar para as crianças que a forma correta de carregar a presença do Senhor é obedecendo o mandamento mais importante que Jesus deixou para nós, né? Lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus fala que tem um mandamento muito importante: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não ter outros deuses diante de nós, mas amar o próximo como a nós mesmos. Isso é carregar a arca de forma correta, é a gente ter um olhar misericordioso, um olhar cheio de graça. É o coleguinha, né? Você pode usar exemplos da vida diária das crianças, né? Ah, o coleguinha caiu, machucou, você vai rir dele, isso é misericórdia? Não, você fazer pelo seu próximo
por aquelas pessoas que convivem com você, aquilo que gostaria que fosse feito na sua vida. É com amor, é com carinho, é com respeito. Essa é a forma certa de carregar a arca, né? E aqui nessa situação, no contexto da história, a forma certa de carregar a arca era com os sacerdotes, né? A arca, ela tinha as argolas em volta, então era passado os varões nas argolas e 2 sacerdotes na frente, 2 atrás, e carregava a arca no ombro. E eles iam na frente e as pessoas que estavam acompanhando o cortejo da arca, uma certa distância da arca. Então essa era a forma certa de Davi conduzir a arca para Jerusalém, mas ele não observou, ele não teve esse cuidado e por isso Uzá morreu. E em toda, assim, resumindo a história aqui, né, nesse ponto, eles ficaram sem saber o que fazer com a arca, e ali próximo tinha um homem chamado Obed-Edom, e ele era um homem temente a Deus e conhecia as tradições, conhecia a vontade do Senhor. Ele hospeda a arca na sua casa e a Bíblia vai dizer que ele foi muito próspero em tudo que fez. Então, assim, é como se ele tivesse, assim, da noite pro dia ganhado um grande prêmio e ele ficou, assim, muito bem em tudo, né? Tudo, não teve mais doença, tudo foi muito bem na casa de Obed-Edom, porque ele recebeu e cuidou da arca da maneira correta. Então, a aplicação espiritual é essa, a forma correta de carregar a presença, a preciosa presença do Senhor. E fechando aqui a nossa aula, né, nós vamos ver aqui a promessa de Deus feita através do profeta Natan para a vida de Davi. E Davi também se mostra misericordioso, uma conduta que sempre vai agradar ao Senhor, quando ele manda buscar Mefibosete, que é o filho de Jonatas, porque aí quando acontece, Jonatas morre, toda aquela situação de guerra ali, entre os povos, Mefibosete ele fica um tempo esquecido, e quando Davi assume mesmo ali toda a liderança de Israel, ele se lembra da aliança que ele fez com Jonatas, e então ele chama Ziba, que era um dos ajudantes do rei Saul, e pergunta para ele, né? Pergunta para todo mundo, fala, gente, ainda tem gente viva ainda? Que descendentes do rei Saul, eles se lembram que tem Mefibosete, que estava em Lodebar, um lugar de esquecimento, né? E aqui você pode usar essa história tranquilamente para explicar para as crianças que nós não estamos esquecidos, que o Senhor, ele vai sempre lembrar de nós. Eu gosto muito do sinaleiro para explicar sobre a oração, né? O verde, o amarelo e o vermelho, né? Que tem orações que o Senhor vai responder rapidamente. Tem orações que ele vai dizer para esperar, né? Eu acho muito bonitinho, meu filho de 9 anos, ele compreende isso tão bem. Ele fala assim, mamãe, eu estou em qual parte do semáforo? Eu estou no verde, no amarelo ou no vermelho? Então tem situações que eu falo para ele, falo, olha, você está no amarelo. Aí ele fala assim, eu posso ter esperança então, né, mamãe? Eu falei, pode, vai chegar o seu dia, né? Porque às vezes pede pra gente uma coisa ou outra, né? Naquele momento a gente não tem condição de comprar. Aí eu digo pra ele, falo, vai orar. Então ele... E quando não pode, não, você está no vermelho, então ele já não pede mais, porque ele compreende direitinho essa sequência, né, de comando de Deus na nossa vida. E aqui você pode usar a história de Mefibosete para falar, ele estava em Lodebar. Lodebar representa um lugar de sofrimento, um lugar de esquecimento, mas que se ele orar, Deus vai se lembrar dele, né? E é muito lindo quando a gente ensina isso e as crianças aprendem. E tem também outra história que chama muita atenção, é muito ministrada nos nossos púlpitos a respeito da situação de Davi e Batseba, né? E só que mesmo Davi tramando a morte de Urias, que era um soldado valente, né? Mesmo ele desejando ter Batseba, e ele possui Batseba, e aí o profeta chega, né? O profeta Natan chega e denuncia o pecado, confronta o pecado de Davi. E Davi, ele fica ali numa situação, quando ele entende o que ele fez, né? Quando ele entende todo o enredo da situação que ele construiu, ele se tranca e fica muito, mas muito mal na presença do Senhor. E ele colhe as consequências disso, porque o filho que é gerado, né, dele com Batseba, nessa situação aqui, Deus não permite que ele viva, esse filho ele morre.
E a escritura vai dizer que Davi fica sem comer, né? Enquanto assim, ele não alcançou a graça do perdão de Deus, ele não volta a comer. Então ele acaba colhendo, né, os frutos, ele alcança a misericórdia do Senhor, ele se casa depois com Batseba e tem Salomão com Batseba, e Salomão dá sequência na linhagem de Davi, mas mesmo assim ele colhe as consequências daquele pecado. Uma situação que nós devemos ter cuidado, né? Porque a gente não precisa plantar sementes ruins, né? E ainda falando sobre a questão da colheita, né? Tem os filhos de Davi, né? Absalão e Amon tá mais em evidência. Amon, ele violenta a própria irmã, né? Absalão, ele tenta usurpar o trono de Davi, né? Ele tenta ser rei no lugar de Davi, faz muitas tramas. Isso tudo é colheita. Colheita das situações em que Davi não vigiou e descumpriu ali as regras do Senhor. Mas em tudo Deus deu graça para Davi, porque Davi tinha um coração rendido. Isso não quer dizer que nós podemos pecar, né? Nós não podemos pecar de forma nenhuma, de forma nenhuma. Por isso que o Senhor deixou as escrituras sagradas para nós, para nos dar orientação a respeito do que devemos e não devemos fazer. Concluindo aqui a nossa aula, o ponto alto de Davi para nós é que Davi não tomava a glória de Deus para si. É o ponto alto. E Davi também não fazia nada em relação à conduta dele como rei diante do povo sem consultar o Senhor. Ele sempre estava ali buscando de Deus, né, em relação ao reino, a direção, a vontade diretiva de Deus. Então é isso, o livro de 2 Samuel, ele trata praticamente todo sobre a história do reinado de Davi, tá? Foi um prazer estar com você, te espero para a próxima aula.